Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Eu sou o Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 15 anos da implantação, da criação da dupla diplomação do curso de Engenharia Agronômica. E para contar um pouco sobre essa história, resgatar um pouco sobre a história dessa dupla diplomação, nós temos o prazer de receber a professora Maria Lúcia Vieira, que é docente aqui da Exalc. Professora Maria Lúcia Carneiro Vieira, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Bom dia a todos, é um prazer para mim participar dessa comemoração dos 15 anos dos acordos de dupla diplomação em Engenharia Agronômica com a França. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, à comunicação da Exalc e principalmente a professora Elaine Carré pela iniciativa, parabenizá-la por essa iniciativa. Professora, conta para nós um pouco como é que nasceu a ideia, como é que surgiu a ideia de se estabelecer essa parceria de dupla diplomação com a França? Pois não. Em 2005, eu fui convidada pelo então vice-diretor da escola, que era o professor Raul Machado, para organizar e coordenar essas iniciativas de cooperação com a França do ponto de vista de mobilidade estudantil, incluindo a dupla diplomação em engenharia agronômica. O professor Raul, na realidade, naquela época, ele já estava interessado em fomentar a internacionalização da USP e da Exalc. E tanto isso que, mais tarde, ele presidiu a Alcane, que é a agência USP de cooperação acadêmica nacional e internacional. Assim, em 2005, foi primeiramente assinado o convênio, incluindo a dupla diplomação com o INAPG, que era o Instituto Nacional Agronômico Paris-Grignon, e esse instituto, mais tarde, passou a compor o que se chama hoje de AgroParisTech, que, por sua vez, faz parte de ParisTech, que é um dos membros da Aliança das Grandes Escolas de Engenharia de Excelência francesas. Do lado brasileiro, na época, assinaram o professor Melfi, que era o magnífico reitor, o diretor da escola, o professor José Roberto Parra, que nos deu muito apoio para esse início dos convênios, e do lado francês foi assinado pelo Monsieur Rémy Toussaint, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 2006, quando nós fomos, o Raul Machado e eu, para a França, coletarmos a assinatura dele. Em 2006, foi assinado o acordo com a FESIA, que, na época, era constituída por 5 escolas, ou seja, Angers, Lille, Toulouse, Pourpin, Lyon e o Instituto Politécnico La Salle Beauvais, que mais tarde se torna independente da FESIA e constitui o que se chama hoje como parte de Unilasalle. Nesse segundo convênio, assinado em 2006, participaram a professora Sueli Vilela, que era a magnífica reitora, também o professor Parra, e do lado da FESIA, o presidente do consórcio FESIA, que era Monsieur Jacques Amelinx, e o presidente da Comissão Internacional, Monsieur Bruno Salmon Legagnard. Já é interessante que já em 2006 iniciaram-se as mobilidades estudantis. Nós tínhamos o apoio da CAPES, Brafitec, na época, e os primeiros alunos foram, e 3 anos depois, 2008, os 4 primeiros duplo diplomas já foram outorgados,
sendo 2 para alunos franceses e 2 para alunos brasileiros. Da minha parte, eu coordenava esses convênios todos, seguiram-se 10 anos de muito trabalho, muita dedicação, para que esses convênios tivessem excelência do ponto de vista de ganhos acadêmicos para os alunos. E, modestamente, por parte da escola e dos coordenadores franceses, nós tivemos sucesso. Nós tivemos o apoio sempre da CAPES, que depois do Brafitec abriu um braço exclusivo para ciências agrárias, que é o CAPES Brafagri, sem o qual nós não teríamos tido sucesso. E do lado francês, 2 ministérios estavam envolvidos para a concessão das bolsas, dos auxílios viagem, enfim, para permitir essa mobilidade e esse ganho acadêmico. Aí, 10 anos depois, em 2016, nós completamos 100 duplos diplomas, desculpe. E o 100º aluno foi de AgroParisTech. Com isso, em 2016, nós tínhamos outorgado 67 duplos diplomas em engenharia agronômica para estudantes brasileiros e 33 para alunos franceses. Os nossos números são excepcionais, né? E com uma bilateralidade muito importante, né? Não são só a grande maioria dos brasileiros que vai à França, mas nós temos aí, na época, 33 duplos diplomas outorgados para franceses. Quais são os números atuais, Fabiano? Então, em 2020, são 71 para alunos brasileiros em engenharia agronômica e 39 para estudantes franceses, além daqueles números outorgados para a ciência dos alimentos. É importante eu dizer que esse convênio, esse histórico, abriu perspectivas para outros no âmbito da escola, na área de ciência dos alimentos, na engenharia florestal, em Supagro, Montpellier, coordenado pela professora Silvia Miranda, de tal sorte que, ao todo, hoje a gente tem 122 duplos diplomas outorgados. Eu queria enfatizar 3 aspectos para encerrar esse histórico, que quais foram as principais oportunidades e quais foram os principais desafios que se apresentaram para os alunos, né? Eu diria que o aprendizado de uma segunda língua estrangeira é muito importante, né? A vivência multicultural em outro país, aprendendo outra cultura, traz a eles um skill, né? Uma habilidade maior para conquistar os seus empregos depois que terminam. A elaboração do mémoire de fin d'études, que é muito importante, que equivale ao nosso TCC na França, e que permite ao aluno, inclusive, fazer esse trabalho no seio de uma empresa. Isso traz também, eu diria até, desafios inenarráveis aqui nesse espaço pequeno de tempo que o Tiago vai poder explicar melhor. E, por fim, eu queria dizer que esse processo longo de convivência com coordenadores da França, professores da França, trouxe para mim também uma oportunidade única de pesquisa. Eu tenho convênios com o INRA de Toulouse, de Versailles, com o CIRAD, e, além desse aspecto da pesquisa, trouxe para mim grandes amizades. Eu acho que o fato de você poder conviver ao longo do tempo com esses colegas e amigos franceses, especialmente a Marie, que está aqui, fez com que eu pudesse visitar a casa deles, conhecer um pouco mais sobre a sua cultura, sobre a sua vida pessoal. Isso me enriqueceu muito. Eu agradeço a Exalc por essa oportunidade de ter trabalhado intensamente na consolidação desses convênios. Muito obrigada, Fabiano. Nós que agradecemos, professora. E como a senhora citou, está conosco a professora
Marie Lumerzain, né, professora francesa que faz parte dessa história. Professora Marie, obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa edição tão especial do Estação Exalc. O prazer é meu, todo meu. Conta para nós um pouco como é que se deu a participação aí do lado da senhora nesse processo de consolidação dessa parceria entre o Brasil e França. Olha, eu concordo plenamente com tudo que a Maria Luísa falou. Desculpa o meu português, é um pouco, infelizmente, enrustida, porque com o Covid faz 2 anos, mais de 2 anos, que eu não fui para o Brasil. Sinto falta, mas, olha, eu acho que também que o fato de nós podemos festejar, celebrar, desculpa, esses 15 anos, eu acho também que é o resultado de em primeira, uma vontade, relacionamentos humanos, uma vontade das pessoas que tinham uma visão estratégica. E eu penso muito em o professor Raul Machado. Maria Luísa falou que ela foi hospedada em casas. Eu também fui hospedada na casa dela. Eu fui hospedada na casa do professor Raul Machado. Eu guardo os dois, assim, lembranças maravilhosas, mas acho que, além disso, foi também possível porque nós tivemos meios. E os meios, um fato é que o governo brasileiro realmente, naquela época, ajudou muito com os programas com o Brafitec, com o Brafagri, e isso para, vamos dizer, o bem-estar, sei lá, enriquecimento de todos os nossos campos. Os franceses, tal como os brasileiros, a Exalc, em Brasil só tem um, é o melhor, então, mas eu acho também o fato de receber alunos assim, os alunos da Exalc foram, eu me lembro, e o Tiago é um exemplo, foram também alunos excelentes, muito bem formados, muito curioso, e deixaram sempre uma lembrança muito boa, quer dizer que as pessoas pediram mais estudantes porque justamente muito bom para a turma inteira. E talvez também eu acho que todo esse intercâmbio, no início você tem que ousar, tem que ter um pouco de ousadia, de curiosidade, depois, por isso também eu acho que Maria Lúcia, realmente eu quero agradecer ela, porque durante, eu acho que agora, quase 20 anos, sempre está lá é um phare, é um milestone, it's a milestone, e sempre pronto para ajudar, para responder, para como dizer, quando tem pequenos problemas, achar soluções, e isso tudo. Então, acima de tudo, temos também dizer que os cursos, tudo que a qualidade dos cursos da Exalc são fantásticos, e os nossos alunos sempre voltaram com a consciência de ter vivido uma experiência única. E um desses alunos, né? Um desses alunos que acabou virando professor, está conosco hoje, que é o Tiago Siqueira, que inclusive permanece na França, acabou ficando e construindo carreira aí, não é isso, Tiago? Pois só para agradecer novamente, reforçar o que já foi dito pela Maria Lúcia, obrigado novamente pelo convite, a professora Elaine também, que me convidou para estar participando. Para mim é um grande prazer de ver a professora Maria Lúcia, a gente estava conversando antes nos bastidores, né, que foi ela que deu essa oportunidade para a gente, formou, né, os alunos, o grupo de alunos que vai, essa formação é muito importante, né, e a professora Marie Lumerzain também, que
que, quando eu cheguei em Toulouse, ela era ainda responsável por relações internacionais em Purpan. Então, a gente teve a oportunidade de se ver e fui muito bem acolhido lá quando eu cheguei, né? Vamos lá, Fabiano, como que é? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica, né? E falasse para nós qual foi o impacto dessa dupla diplomação na construção dessa trajetória, dessa carreira. Sim, eu entrei na Exalc em 2007, né, já tinha esse objetivo de viver uma experiência diferente. Eu venho do interior do Paraná com minha família, então já fui fazer universidade bem longe, né, e fui para a Exalc, consegui passar o vestibular, né, esse aceito. E eu lembro no primeiro dia que foi apresentado as oportunidades de intercâmbio, e notavelmente essa questão com a França, já me chamou a atenção no primeiro dia, né, no dia da recepção, né, que a gente fala na Exalc. E isso me marcou muito, e pouco a pouco as oportunidades foram aparecendo, né? A gente foi se formando, preparando para ir para a França, tendo curso de francês, tendo encontros regulares com a professora, né, Maria Lúcia, para ajudar a gente a escolher melhor qual escola a gente seria talvez mais adaptado, preparar também culturalmente um pouco para essa diferença que existe, né, entre a França. E essa preparação foi muito importante no começo, né? Então em 2010 cheguei em Toulouse, de 2010 a 2012, né, que eu fiz o duplo diploma com a Escola de Engenharia de Purpan. Depois acabei voltando para o Brasil, depois no fim da minha graduação, de muita luta, né, do que a gente fala do mémoire de fin d'études, né, uma coisa que é uma experiência única que a gente vive nesse duplo diploma, que é bem interessante. Voltei para o Brasil e logo apareceu a oportunidade de estar voltando para a França, porque eu já estava procurando fazer um doutorado, né, nessa época, e apareceu uma oportunidade de voltar para o doutorado. Então, fiz meu doutorado de 2013 a 2016, desculpa, estou falando meio em francês aqui, que agora eu sou francês também. E acabou aparecendo uma oportunidade de ser professor em Purpan. Uma pessoa estava deixando o cargo e colava um pouco com as minhas experiências, com as minhas capacidades. Então, fui responsável de um mestrado internacional durante 5 anos em Purpan, e atualmente estou voltando mais para a área acadêmica, na área de pesquisa, principalmente. E durante esse período tive a oportunidade de receber vários alunos brasileiros, né, ajudar a acompanhar, compartilhar um pouco da minha experiência tanto humana e profissional. Não vou repetir o que a professora Lúcia falou, todas essas experiências que a gente adquire são muito válidas, e eu tive a oportunidade de estar transmitindo isso também para os alunos que eu recebi enquanto eu era professor em Purpan. Até acompanhei de perto esses alunos que veio para o duplo diploma, né? E atualmente, então, na área de pesquisa, no INRA, né, que é uma instituição equivalente à nossa Embrapa no Brasil, muito reputada na Europa, né, o maior instituto europeu de pesquisa agronômica, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei se eu respondi a questão, mas era isso que eu queria falar um pouco mais aí. Perfeito, é isso mesmo, Thiago. Agora eu queria, professora Maria Lúcia, professora Marie, do ponto de vista dos docentes envolvidos nesse processo e das próprias instituições, né? Qual o impacto de programas dessa natureza, né, para o fortalecimento das instituições e dos docentes envolvidos? Que contribuição esse tipo de iniciativa traz? Eu acho que já, por exemplo, o percurso de Tiago já é um exemplo, porque você tem primeiro um aluno, depois, fiz doutorado, voltou, foi um professor. Acho que ajuda muito na internacionalização da comunidade educativa, nos dois países. É muito importante. Também, isso Maria Lúcia falou, pode ser o início, vai estimular as colaborações de pesquisa, porque você, vamos dizer, o aluno que é um pouco
o catalisador, catalisador entre professores de um campus e outro, porque eles têm que falar, você tem que discutir, você segue os mesmos, você vai botar pessoas juntos que dão os mesmos cursos, ou parecidos, etc. E depois genera, eu acho que é um efeito muito, muito... E também corresponde com as, vamos dizer, as diretivas, por nós, na França, são as diretivas europeias e também nacionais para as escolas de engenharia de se abrir ao mundo, de internacionalizar, de fazer colaborações, etc. Então, sim, e é um aspecto também importante, Fabiano, que diz respeito à complementariedade dos currículos. Porque um duplo diploma, na realidade, você busca no outro país não para fazer aquilo que faria na sua escola, mas sim para fazer algo diferente, porque as visões de agricultura, as experiências, a história, vamos dizer assim, a parte de criação animal e de cultivo vegetal são completamente distintas da América Latina em relação à Europa. Então, essa vivência, né, é muito importante. E essa complementariedade é que, de fato, justifica e se apoia o duplo diploma. Não é? Há uma visão equivocada de que o aluno que sai daqui tem que ter equivalência daquilo que ele faz lá. Não há equivalências no duplo diploma. O que se faz num país e no outro é a complementariedade de experiências, de vivências e de currículos. Então, isso é um aspecto muito importante. E a agricultura na França é uma agricultura de transformação, né? E a nossa é uma agricultura de larga escala, de cultivo e exploração e exportação de grãos. Então, essa diferença, talvez o Thiago possa falar um pouco mais como aluno, é muito importante. E as escolas, nós temos convênio, elas situam-se em diferentes regiões da França, cuja cultura local, a agricultura local é diferente, né? Nós temos escola na Picardia, na divisa com a Bélgica, no sul da França, que é a região agrícola mais importante, né? A região hoje chamada de Occitanie, né? Então, essa experiência da complementariedade é muito, muito relevante. Só para complementar o que a professora Maria Lúcia falou, Fabiano, e tem uma outra externalidade positiva muito grande dessa formação, é a formação quanto cidadão do mundo. A gente acaba realmente vendo que existem, claro, barreiras nacionais no país, a gente tem uma cultura, mas quando você parte para viver por um duplo diploma, você abre muito o seu horizonte, né, para novas, as fronteiras se parece que desmoronam, e tanto socialmente a gente acaba se preocupando mais, olhando um pouco mais para o que acontece no mundo e para a gente mesmo, né, a gente acaba até mesmo compreendendo um pouco mais as nossas sensibilidades, o que a gente realmente gosta, e tudo essa formação humana, essa externalidade positiva do duplo diploma, não tem preço nenhum que pague isso, e eu vou ser eternamente grato pela oportunidade que a Exalc e a França me deram nesse sentido. Bom, eu quero agradecer a professora Maria Lúcia, a professora Marie, Thiago. Obrigado mais uma vez por aceitarem participar conosco dessa edição do Estação Exalc e partilharem um pouco dessa história de sucesso. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que essa é uma produção da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Na Exalc, os programas de dupla diplomação, bem como todos os convênios de intercâmbio, são gerenciados pela Comissão e pelo Serviço de Atividades Internacionais. Para mais informações sobre editais de intercâmbio e convênios internacionais, você pode acessar o site www.exalc.usp.br. Essa edição contou com produção da professora Eliane Carrer e do jornalista Caio Albuquerque. Nós voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Um grande abraço e até lá!
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.